Seja bem-vindo ao Guerra Responde. Nessa série aqui eu respondo perguntas específicas sobre determinados temas. Se você tem uma pergunta, uma questão para trazer para mim, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. E hoje eu vou falar sobre a pergunta: existe hora certa de entrar na franquia? A hora de entrar na franquia, qual que é? Qual que é o momento certo? Existe isso? Sim, existe. Você não pode entrar nem muito cedo o risco é muito alto. Essa franquia não está consolidada, não foi testada, a taxa de mortalidade das franqueadoras aqui é muito alta, né, diferente de uma franquia mais consolidada. Se você quer pouco risco, você tem que se atentar a isso. Também não pode ser muito tarde, porque você vai entrar naquela franquia que já deu certo, mas os principais pontos comerciais, as principais áreas, as melhores áreas para se trabalhar já foram tomadas. Você está entrando tarde demais. Então existe aquele momento certo. Por que devo me atentar a isso? Porque se você entrar no momento errado, você quebra. É por isso que você tem que se atentar. Quando a gente fala de franquia, a gente fala do investimento com menor risco. Sim, isso é uma verdade. É uma máxima que é 100% verdadeira. Mas existe uma forma certa e a forma errada de entrar dentro do franchise. Se você fizer a forma errada, mesmo sendo reduzido o seu risco, ele vai ser ainda maior, bem maior, do que você entrar do jeito certo dentro do franchise. E dentro desse jeito certo, uma questão importante é esse time, entrar no momento certo da franquia. Qual impacto pode ter no sucesso da franquia entrar na hora errada? O impacto é você fechar o negócio. Imagina você entrar numa franquia que está começando, tem 15 unidades, está 1 ano, 2 anos e tem 15 unidades. Ainda não tem equipe eficiente, ainda não consegue ter uma sustentação financeira, porque os royalties que recebe dessas 15 franquias é pequeno. Aí o dono tenta tirar dinheiro de uma franqueadora que não dá para tirar dinheiro. O break-even de uma franqueadora é em torno de 50 unidades, então se o cara não está lá, não tiver outra fonte de renda, é difícil. Ele vende algo que ele não consegue entregar, porque ele não consegue contratar uma equipe especializada, tem vários problemas. Então, se você entrar nesse momento da franquia, você pode se dar muito bem, mas o risco vai ser muito mais alto do que você entrar um pouquinho mais para frente. Então, o importante para olhar isso é para a gente reduzir o risco. Como eu consigo saber se é a hora certa ou a hora errada? Existem algumas técnicas, inclusive eu ensino isso bastante dentro da minha mentoria. É importante você olhar a curva de crescimento. Curva de crescimento é qual é o saldo, né, entre abertura e fechamento que existe ano após ano da franquia. E é importante olhar o saldo, olhar quantas franquias abriram e quantas fecharam. Porque às vezes está abrindo muita franquia, só que está fechando muita também. Então tem algum problema, o cara sabe vender muito, mas o negócio não é consistente e acaba fechando. Mas o negócio está fechando num ritmo menor do que o poder dele de crescimento e ele está ali escondendo o problema que tem dentro da rede. Então é importante você ver o movimento de inauguração e o movimento de fechamento. Esse saldo ele tem que ser bem positivo sempre, com consistência. Uma franqueadora não precisa ficar crescendo 100% ao ano para o resto da vida. Não, mas ele tem que ser um crescimento consistente ao longo dos últimos anos dessa franqueadora. Esse saldo ele tem que ser positivo, porque se ele tiver resistência, quer dizer que tem algum problema ali dentro, né? Se imagina que está 3 anos em torno de 30 lojas, tem algum problema ali que ele não está conseguindo expandir a franquia dele. Então é importante você ver esse ritmo de crescimento, se ele está num crescimento consistente. Outra dica é você falar com os franqueados, isso é sempre importante e a gente sempre reforça. Conversar com os franqueados dessa rede e entender a satisfação dele em relação ao trabalho da franqueadora. Isso é fundamental e você perceber qual que é o percentual de franqueados que tem mais de uma unidade. Olha, outra dica importante. Na Biomundo, por exemplo, uma franqueadora que eu faço parte, 72% dos franqueados têm mais de uma unidade. Então, isso é um indicativo super importante, né, que está no momento certo, porque a maioria dos franqueados gostou tanto que comprou outra. Isso ajuda a crescer. Uma parte da expansão é com os franqueados, e quanto maior for essa participação dos próprios franqueados na expansão, melhor é o resultado e é mais um indicativo de que é o momento certo de entrar naquela franquia. Já aconteceu com você de entrar na hora errada ou na hora certa? Olha,
eu conheço vários casos, né? Diversas pessoas me ligaram falando que entraram numa fria porque alguém vendeu para ele algo que não existe, e quando eu fui ver é aquele momento inicial, difícil de se entrar. Então existem vários casos. As franquias que eu estou, por exemplo, tanto Girafas quanto a Biomundo, por exemplo, já é tarde demais para entrar dentro da cidade de Brasília. São 70 e tantos Girafas em Brasília em torno e 40 e tantas Biomundos em Brasília em torno. Já está tomada. Existe pouco ponto disponível, não tem espaço. Os pontos que ainda surgem são tomados pelos franqueados que já estão aí porque tem preferência. Então, é o timing certo de entrar em Brasília nessas duas marcas que eu faço parte? Não. Esse é um exemplo, por exemplo. E tem um timing certo também, aí olhando para mim como um franqueado. Além de ser franqueado da Biomundo, ser franqueado do Girafas, eu sou franqueado do Clube de Permuta. O Clube de Permuta é um clube que já tem 20 franquias. E não é que é uma loja, cada franquia é uma cidade, porque você compra a cidade inteira, é uma franquia de serviço. Já foi testado em 20 cidades. Eu conheço o dono, o Leonardo Bortolli é meu sócio em outros negócios, dá muito certo em Brasília. E eu comprei uma franquia de Brasília que já existia, já tinha número, né? Olha só, é o momento certo. Ele está crescendo, mas ainda está no início. Mas são 20 cidades que já foram vendidas e a gente dominou aqui, eu com meu sócio do Distrito Federal. É o timing certo. Conhece alguma história de alguém que não deu certo por entrar na hora errada? Conheço várias. Como eu falei, no início desse ano me ligou uma senhora aqui em Brasília que ela entrou, né, numa franquia ligada, né, a parte de estética, não lembro mais ou menos o que era, um franqueador que estava começando aqui de Brasília, que tinha umas 5 unidades, ela entrou, ele prometia mundos e fundos, prometia tudo. Quando viu, ela comprou, gastou dinheiro, quando viu, só tinha ele e a esposa dele tocando a operação, não tinha mais nenhum funcionário, ela nem se preocupou com isso. E aí quando foi falar com os outros franqueados, estava uma revolta geral em relação a esse negócio. Então, é um exemplo, né, como existe vários, da pessoa que entrou na hora errada, pelo caminho errado, né? Isso tem que ser evitado. Como a franqueadora auxilia para que você tenha sucesso entrando na hora certa? Olha, é importante dizer que você não pode terceirizar isso para a franqueadora. A franqueadora, ela precisa crescer. Então, uma franqueadora que está começando, tem 5 lojas, ela precisa vender a 6ª, ela precisa vender a 7ª. Ela não está no erro de vender. Então, você não pode terceirizar isso para a franqueadora. Essa franqueadora não vai te ajudar a falar que está muito cedo. Eu, se estivesse no lugar dela, eu ia te colocar muitos argumentos para falar que você podia entrar nesse negócio. Faz parte, ela precisa crescer e ela vai precisar assumir esse risco. Então, não terceirize isso para a franqueadora. Não espere. Por isso que é importante você se informar, para você tomar a decisão certa. As franqueadoras estão fazendo o trabalho dela. Eu acho que a franqueadora não pode mentir, não pode omitir, né? Obviamente, mas ela não vai colocar às claras, não vai comunicar pontos negativos. Todas as empresas têm pontos positivos e negativos. É natural que a franqueadora, como qualquer empresa, como qualquer pessoa inclusive, ela coloque o foco e as luzes sobre os pontos positivos. É importante você fazer o trabalho para entender quais são os pontos negativos e se isso é muito relevante a ponto de você não fazer o negócio. Hora certa e errada, só existe para a franquia ou existe para o setor também? Os grandes setores, eles já são muito consolidados. Então, eu diria que sim. Mas se você entrar em moda, vestuário, alimentação, educação, são setores consolidados. O que existe é o momento errado de entrar num microsetor. Então, por exemplo, dentro de alimentação, vem um negócio meio doido, como paletas mexicanas, um negócio que não tem nada a ver com o brasileiro, um produto único, um picolé quadrado, que, enfim, esse não é um negócio para você entrar. Apesar de ser alimentação, ser um segmento grande, esse não é um negócio para você entrar. Então, dentro de entretenimento, a gente teve um problema com o setor de locadoras de filme. É um segmento que deixou de existir por conta da inovação e da tecnologia, mas isso está dentro de um setor de entretenimento.
Então, dentro dos setores grandes, dentro dos setores macros, você existe microsetores ali específicos, mais segmentados, que muitas vezes não é o momento certo. Outro exemplo, academias de ginásticas. Não era o momento certo entrar dentro desse segmento na década de 90. Não sei se você se lembra, ainda não tinha um hábito da população de malhar, né, treinar com rotina. Era um negócio de nicho. O que existiam eram pequenas academias de bairros que todas estavam ainda passando por dificuldade, era muito cedo. Hoje talvez já seja muito tarde, porque você tem grandes redes que cresceram muito, hoje em todo o bairro tem uma academia bacana com low cost, então hoje talvez seja tarde, mas quem entrou no início do século, agora no início dos anos 2000, se deu bem nesse setor. Então existe sim, né, o momento certo para entrar em determinado segmento, principalmente quando você fala de um nicho, né, dentro do segmento macro, como eu falei. Se entrei na hora errada, o que devo fazer? Olha, o que você deve fazer é não entrar na hora errada. Depois que você faz o investimento, fica difícil corrigir. Aí você tem que correr atrás para conseguir o resultado. Então, por isso que a gente está conversando e é por isso que eu gravo esse tanto de conteúdo, para você tomar a decisão certa antes de fazer o investimento. Existe hora certa e errada para repasse também? Quando você escolhe uma franquia, você escolhe a franquia no momento certo ou no errado. Então, comprar um repasse, se você não souber o que é repasse, repasse é quando você compra uma franquia que já existe. Se você tiver uma franquia no início e comprar um repasse, você vai cair no mesmo erro. Então, sim, tem momento certo e entrado para comprar um repasse, mas esse momento ele é um momento exatamente igual ao momento de você comprar uma franquia nova. Não pode ser nem muito cedo nem muito tarde. Existe forma certa de comprar o repasse, né? Qual que é sempre a dica que eu dou? Dois tipos de repasse são bons. Aqueles em que a unidade já ganha muito bem, dá muito dinheiro, está claramente ali há anos e anos entregando um grande resultado para o franqueado. Esse é um bom momento para comprar se você quer uma renda certa, só que você vai pagar caro por isso. Mas é válido. E um outro negócio certo para comprar o repasse é aquela unidade que é bem localizada, só que está sendo mal operada. Mas ela é bem localizada. Então é uma questão de você ajustar a operação para ela melhorar o resultado. Esse, para mim, é o melhor negócio dentro dos repasses. Que você vai comprar barato, porque ela está dando mau resultado, mas você vai comprar um ativo que pode melhorar com a tua gestão, porque o ponto comercial é bom. Então esse é um repasse bacana para se comprar também. Em resumo, o quanto a hora certa e errada pode impactar na minha franquia, como devo preparar isso. Como eu falei, em resumo, a hora certa e a hora errada pode fazer você ter sucesso ou fracasso, né? E como você tem que se preparar em relação a isso, você tem que pesquisar. Tem que ir atrás, pesquisar segmentos, pesquisar as franquias, entender dentro da franquia que você escolheu ou do leque de franquias que você está pesquisando, importante isso, não fique só em uma, procure mais de uma franquia e entre no processo de mais de uma, você tomar o cuidado de olhar quantas lojas essa franquia abriu nos últimos anos, quantas lojas essa franquia fechou nos últimos anos, qual que é o saldo, quem é que está inaugurando essas lojas, se é só franqueado novo, os franqueados que estão dentro não estão crescendo, ou se os franqueados que estão dentro estão gostando, estão crescendo. Converse com esses franqueados. São tudo formas importantes, né, que você precisa fazer, você precisa tentar antes de escolher de fato a sua franquia. Pessoal, é isso. Encerrando aqui o Guerra Responde. De novo, se você tiver alguma questão que queira trazer para mim, manda uma mensagem aqui para a gente e eu peço o seguinte, se você gostou, por favor, dê o like aí, se inscreva no canal e compartilhe. Valeu!